Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é 30 de junho e eu vou trazer uma atualização semanal dos dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, antes de começar, eu queria fazer dois avisos. O primeiro é que, me desculpem, eu não consegui trazer esse vídeo ontem. Eu, em geral, trago o vídeo do Rio Grande do Sul na segunda-feira, mas não deu tempo de fazer esse vídeo ontem. Então, estou trazendo hoje na terça-feira, mas o período é o mesmo, até dia 28. E o segundo aviso é que eu não vou falar do sistema de bandeiras nesse vídeo, eu vou falar deles num vídeo separado para eu poder falar com mais calma sobre esse assunto que para mim é tão importante. Bueno, então vamos começar fazendo a análise da represagem da semana passada. Semana passada, no dia 21, a gente tinha chegado aí a 19.348 casos oficiais e hoje, no mesmo período, a gente chegou a 22.526 casos confirmados. Então a gente pode ver aqui a represagem de uma semana ficou em 3.100 casos, quase 3.200, o que dá 16% de aumento. E aqui, 2 semanas, tinham 841 casos represados e 5% de aumento. Então, aqui está a curva dos casos oficiais dessa semana, atualizados, que eu já disse, até dia 28 de junho, registrando 25.649 casos. E por que eu faço a análise da represagem? Porque a gente pode fazer esse ajuste. Se nesse último dia, na semana passada, a gente tinha 16% de casos represados, eu estou colocando aqui mais 8% de casos nesse dia. Se nesse dia a gente tinha 5% de casos registrados, eu estou colocando mais 2,5%, a metade. Então aí a gente faz esse ajuste dos últimos dias para ter uma curva um pouco mais próxima da realidade que ainda vai ser confirmada. Provavelmente seja um pouco a mais do que 27.700, talvez chegue aí a 29.000, mas eu estou trabalhando para dar uma margem de segurança com só metade da represagem da semana passada. E aí a gente pode ver os aumentos semanais, a gente está vendo uma aceleração aqui da epidemia no estado, porque a gente começou lá no início de maio, 1.500 casos por semana, a mais, né? 2.100, 2.800, 2.800, 3.000, 3.500, 4.800 e agora ficou mais ou menos no mesmo patamar, né? 4.700, mas a gente acha que vai entrar mais casos aqui e vai acabar mostrando de novo a aceleração da semana anterior para essa semana. E os percentuais de aumento, eles até estão dando uma leve decaída. Essa semana ela não decaiu, né? Estava em 24, voltou para 26. Essa semana talvez volte aí, comece a ficar de novo em 24, 25%. Vamos ver. Aqui a gente tem os novos casos por dia e para evitar essa discrepância, né, de que no fim de semana sempre se registram menos casos do que durante a semana, a gente pode fazer a média semanal e observar como realmente está tendo uma aceleração. A gente passou aqui umas 3 semanas no mesmo patamar, eu até achei que era um período de platô, mas esse período de platô passou e voltou a ser um período de crescimento, de expansão da Covid-19 aqui no estado. Aqui deu até uma leve decaída de uma semana para outra, mas a gente sabe que provavelmente isso daqui vai acabar passando dos 685 casos por dia na média, mas o bom é que acho que não vai passar muito disso daqui, ou seja, talvez a gente esteja entrando num novo período de platô só em outro patamar. Vamos ver, vamos esperar para ver. E aí muita gente vai falar, bueno, mas só que esse aumento aqui, essa aceleração, é porque a gente está fazendo mais testes. E eu quero fazer, a partir de hoje, começar a fazer uma análise dos testes realizados, já que a Secretaria Estadual da Saúde começou a divulgar esses dados. Então, no dia 21, eles tinham realizados aqui 113 mil testes e eles dividem quantos testes foram PCR, quantos testes foram teste rápido, e dia 28 fizeram 149 mil testes. Bueno, então agora é a hora que a gente conversa um pouquinho. Qual que é uma medida para saber se a gente está testando muito ou se a gente está testando pouco? E tem muita gente que, para mim, usa um critério que não é o melhor. Muita gente pega e diz, quantos testes por milhão de habitantes o país fez? Para mim, esse comparativo, ou a região, né? Para mim esse comparativo não é o melhor por diversos fatores. O primeiro fator é que daí tu testa todo mundo lá no início da pandemia, depois não testa mais ninguém, e tu fica com um número
tri alto de testes, e daí vai estar testando corretamente. Não, não é assim. O segundo fator, que para mim é o mais importante, é que a gente tem que testar também de acordo com a demanda. Se uma região tem muitos casos de Covid-19, ela tem que fazer muitos testes de Covid-19. Se uma região tem poucos casos de Covid-19, ela talvez não precise fazer tantos testes de Covid-19. Então, para mim, e não só para mim, para a Organização Mundial da Saúde também, o melhor critério para saber se um lugar está testando muito ou está testando pouco é o percentual de positivos que os testes dão. Por quê? Se eu tenho um percentual de positivos muito grande, digamos, 80% dos testes que eu faço estão dando positivo. Significa que eu só estou testando aquelas pessoas que eu tenho certeza que tem Covid-19. O teste não está testando, ele está só confirmando. Isso é uma baixa testagem. Por outro lado, se meu percentual de positivos for 5%, significa que eu estou testando um monte de gente. E só um percentual bem pequeno deles é que está positivo para Covid. Isso significa que eu estou testando muita gente. Então, nessa tabela aqui eu estou trazendo esses dados. O da quantidade de testes positivos e o percentual de testes positivos. 10% de positividade é o que é considerado uma testagem boa. Uma testagem realmente boa. 5% é uma testagem muito, muito, muito boa, que poucos países estão conseguindo chegar lá. Mas enfim, e aqui eu estou trazendo esse percentual de positivo. O total de positivos do Rio Grande do Sul, essa semana chegou aqui a 17,2%. Significa o quê? Que uma em cada 6 pessoas que é testada que é positivo. Então, não é tão baixo esse percentual, mas só que eu quero chamar a atenção que são realizados muito mais testes rápidos. O percentual de positivo entre teste rápido é 12,7, 12,4, que é um percentual muito perto do ótimo. Mas o percentual dos PCRs, que para mim são os testes mais importantes, está bem altinho, está em 32%, 30,4% aqui. Então, a minha conclusão que eu tiro desses dados é que a gente está testando bem na média, mas só que os testes PCR tinham que aumentar. A gente tinha que estar fazendo mais testes PCR. Tanto que a gente vem aqui que a gente confirmou mais pacientes via teste rápido do que via PCR. Ó, de 25.640 confirmados via esses testes, 14.000 foram confirmados via teste rápido e só 12.000 via PCR, tá? E, bueno, a partir dessas 2 semanas a gente consegue ver quantos testes foram realizados somente nessa semana, para ver se essa semana a gente testou mais ou menos do que a média. Essa semana a gente testou 35.000, quase 36.000 pessoas, e a maioria foi por teste rápido aqui, praticamente 3/4 via teste rápido e só 1/4 via PCR. E de novo, os positivos do PCR grandes, os positivos dos testes rápidos pequenos. Isso mostra que a gente está focando no teste rápido. A gente tinha que mudar essa política, pessoal. Tinha que tentar mudar essa política de testagem para testar mais PCR. Mas a notícia boa, qual que é? É que lembra que semana passada eu falei, mas só que a gente só está com 2.000 testes PCR disponíveis? Pois é, aquele número ali não faz sentido, porque a gente realizou, depois daquele dia, mais de 8.000 testes PCR, então aquele número realmente não estava correto. Tem que ajeitar aquele número para a gente saber realmente quantos testes PCR o estado do Rio Grande do Sul tem. Outra coisa que poderia mudar, já que eu entrei nessa coisa, é que aqui a Secretaria Estadual da Saúde não diferencia os testes rápidos. A gente sabe que existe mais de um tipo de teste rápido. Alguns testes rápidos são melhores do que outros. E também, principalmente, eles podiam diferenciar quantos testes foram feitos por laboratório privado e quantos testes foram feitos na rede pública, para a gente ter uma noção de quantas pessoas estão se testando voluntariamente, quantas pessoas estão se testando porque precisavam ser testadas. Então vamos lá, voltando aqui, a gente pode dar uma olhada
na curva dos recuperados, já 20.559 pessoas se recuperaram, o que dá 6.619 casos ativos. Então a gente vê os casos ativos aqui lentamente crescendo, mas crescendo, o que mostra que a pandemia realmente está avançando aqui no estado. E agora a gente fala dos óbitos. Essa semana a gente chegou a 578 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,1%, que é a nossa taxa de letalidade, né? O estado praticamente nas últimas 5 semanas não alterou esse patamar, alterou um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Essa taxa de letalidade é uma taxa de letalidade boa, beirando a ótima. Eu digo que taxa de letalidade ótima é abaixo de 2%. Então, isso daqui demonstra que a gente não está testando tão pouco assim, tá? Mas os óbitos estão dando uma acelerada juntamente com a pandemia. A gente tinha aqui 32, 44, 47, 45, 57 óbitos numa semana, daí começou 72, 104, e essa semana 102, pelo menos estabilizou aqui nessa semana em relação à semana anterior. E para finalizar, Porto Alegre, como é que tá? A gente está com 3.373 casos, o que corresponde a 12%. Ou seja, Porto Alegre está crescendo mais ou menos equivalente ao resto do estado. Tá todo mundo mais ou menos nos mesmos padrões de crescimento, tá, pessoal? Bueno, por hoje era isso. Eu daqui a pouco vou fazer o vídeo sobre as bandeiras e, bueno, muito obrigado e até a próxima.